Meu querido, minha querida, hoje eu vim trazer uma excelente dica de leitura, mas eu quero conversar bem de pertinho com vocês sobre esse livro aqui. Primeiro que ele é, sim, muito impactante. Se você assistiu, eu fiz um vídeo bem rapidinho lá no Instagram, né? Justamente te chamando para vir para cá, para a gente debater sobre esse livro aqui. Mas é uma capa impactante, um título, né? Bem instigador e que a muitas pessoas causa certa aversão. Isso nos remete a objetivos na nossa vida, situações mesmo no nosso cotidiano, que nos causa a mesmíssima aversão. E a gente tem uma tendência a achar que a frustração que eu vivo hoje, ou aquele sonho, né, que eu ainda não consegui alcançar, aquela estratégia que eu não consegui realizar em determinada área da vida, em determinado objetivo da vida, está ligado a algo que está fora, a algo externo, né? A gente tem a tendência a colocar esse culpado aqui. E muitas das vezes, na hora que a gente vai, principalmente na hora que a gente pega esse livro e vai mergulhando na leitura, tem um diálogo, sabe? É um diálogo super instigante, que com certeza vai fazer muito sentido na hora que você fazer o estudo desse livro. Não recomendo só uma leitura, recomendo realmente um estudo. Vai tomando nota daquilo que é mais importante, daquilo que te chacoalhou aí dentro, porque o autor ele foi muito sábio na hora de colocar essas palavras e esse conhecimento aqui pra gente. Porque é uma leitura que vai te levar a um outro lugar. E esse lugar, às vezes, pode ser que você ainda não tenha visitado, mas é um lugar interno. É um lugar onde a gente aprende a deixar de colocar essa culpa, sabe? Transferir a culpa para algo que está externo e de repente assumir, tomar as rédeas e assumir o que eu posso fazer com isso, sabe? Então, assim, primeira coisa, logo de cara, a gente entende que o medo ele vai nos deixar aprisionados. E quanto mais medo, ou quão maior for o medo que eu tenho em determinada situação, menos eu vou conquistar, menos eu vou conseguir, né, ser feliz naquela determinada área. Mas mais do que isso, outra coisa que a gente aprende é que tudo exige de nós uma disciplina. E a disciplina é fazer aquilo que eu preciso fazer hoje, não postergar, não deixar para outro dia. Eu acordar e fazer de fato aquilo que eu combinei comigo mesmo, né, de fazer. Quantas foram as vezes que a gente colocou alguns objetivos, ou que a gente escreveu ali algumas metas, ou colocou algumas tarefinhas, se deu algumas tarefinhas e deixou de lado, ou deixou para depois, ou deixou para outro dia. Se a gente começa a fazer isso com uma só situação, por exemplo, vou compartilhar algo íntimo com vocês. Eu tenho uma grande dificuldade de beber água. Eu até bebo uma quantidade X, só que de acordo com o meu peso atual, eu preciso tomar uma quantidade de água 3 vezes X. Sabe assim, 3 vezes mais do que a quantidade que eu bebo. E aí, se eu não ficar me policiando, não adianta eu falar, ok, amanhã eu vou tomar a quantidade, o restante dessa quantidade que eu não tomei hoje. Não vai adiantar, não vai surtir efeito, né? Nosso corpo não vai se hidratar mais se eu fizer dessa forma. Eu realmente preciso cumprir e fazer todos os dias aquilo que é um combinado comigo, com a minha saúde, com o meu bem-estar, com esse tratamento, né, devido às inflamações, com para a Natália funcionar, para o corpo físico, mental, emocional da Natália funcionar, eu preciso sim consumir essa determinada quantidade de água. E eu tô falando para vocês uma tarefinha, então eu realmente preciso. Eu já coloquei esse número mentalmente e eu preciso ao longo do dia. Então, assim, criar estratégias é mais coerente ou é uma autorresponsabilidade do que eu criar desculpas. Ah, eu não bebi água porque eu estava fora de casa. Ah, eu não bebi água porque não tinha um bebedouro por perto. É melhor eu carregar minha garrafinha e ter essa certeza que eu vou fazer esse monitoramento e conseguir no final do dia ter consumido a quantidade de água ideal. Tô trazendo uma tarefinha para vocês, mas isso é para fazer você aí do outro lado refletir sobre as tarefinhas ou sobre os combinados que você faz com você mesmo e que você tem agido com indisciplina.
essa indisciplina não vai fazer você conquistar mais, não vai fazer com que você desfrute da vida extraordinária que você nasceu para desfrutar. E aí no livro, a gente tem uma grande surpresa, né? Hoje em dia, vários estudiosos compartilham conosco que a disciplina é como se fosse um superpoder, né? Quantas foram as vezes que a gente já assistiu aí os super-heróis e a gente desejou assim, igual, queria ter aquele superpoder. E hoje a disciplina no mundo atual é sim esse superpoder que vai nos deixar ou que vai nos distanciar da grande massa, ou que vai nos distanciar dos demais. É o que vai trazer pra gente essa sensação, uau, eu sou capaz. Porque, gente, vamos combinar. Se você colocar um limite no uso das redes sociais, e aí de repente você pegou ali, você tava sem fazer uma atividade, decidiu sentar para tomar um café que seja, tá? E aí você pegou o quê? Celular do lado. E aí você vai rolando aquela tela, daqui a pouco vai ver, já se passou 1 hora, 2 horas, se não for mais. Não é verdade? Isso é o quê? Falta de uma disciplina, porque se você determinou com você mesmo diminuir o uso das redes sociais ou de repente acessar, né, essas redes sociais em determinado período do dia, aquele período, aquela 1 hora, 2 horas que você ficou simplesmente rolando, você não produziu nada e isso vai interferir na sua entrega no final do mês, do combinado com você. Eu não tô nem falando profissionalmente a sua entrega para o seu empregador, sabe assim, ou com o seu cliente. Tô falando com você. Mas mais do que isso também, você desperdiçou um tempo que você poderia estar investindo numa leitura e numa leitura poderosa e incrível como essa, por exemplo. Então, assim, falar sobre esse livro é falar também sobre a necessidade de a gente ter um propósito. Quando a gente define o nosso propósito, define objetivos, a gente vai fazer escolhas muito mais assertivas a pensar na realização desse propósito, né? Hoje em dia nós vivemos numa atualidade muitas frustrações, porque as pessoas criam expectativas, inclusive expectativas surreais, assim, irreais, imaginárias, dentro desse mundo de redes sociais que a gente vive, esse mundo mais tecnológico, muitas das vezes esse mundo comparativo à vida do outro, à realidade do outro. E sabe de uma coisa? Falar do mais esperto que o diabo é você desmistificar aquilo que está fora, né? Você assumir a responsabilidade. O que eu posso fazer em prol disso, né? Hoje. O que eu posso fazer para poder viver o meu propósito? Então você acaba ficando mais próximo do seu propósito quando você faz essa reflexão, quando você faz essas escolhas de uma forma assertiva, tá bom? Eu deixei alguns aprendizados que eu marquei, que eu grifei, né, que eu escrevi sobre isso lá no Instagram. Então me chama por lá, com certeza você vai ver um post, né, com essa foto aqui, a capa do livro, e vai ser um prazer ter esse compartilhar. Eu gosto muito da gente trocar, sabe? De repente eu trago uma reflexão. Hoje eu quis falar especialmente sobre disciplina, mas tenho vários conteúdos, várias pérolas que a gente pode extrair desse livro e fazer uma reflexão mais profunda em cima disso. Então deixa aqui nos comentários ou me chama lá no Instagram e deixa também os seus comentários sobre aquilo que você enxergou. O que você enxergou de tão interessante nesse livro, que aí a gente traz esse conteúdo também, tá bom? Então quer viver o seu propósito, que é o que a gente sempre fala por aqui, né? Ler esse livro vai te dar um despertar. Primeiro, abrir mão dos medos, né? A gente sabe o que lança fora todo o medo, né? Diz a palavra que é o amor, o puro amor, o verdadeiro amor. A gente sabe quem é. Mas assim, mais do que isso, vamos trazer para o nosso dia a dia, né? O que eu posso fazer hoje para poder abrir mão desse medo e viver a vida com mais disciplina? É sobre isso. Grande abraço.